Bora lá, traders! Galera, nós estamos aqui na nossa tela com o Audi NZD. A gente viu uma oportunidade, várias oportunidades que a gente mapeia todos os dias, né, na comunidade. A nossa comunidade, a gente fala aí de 15, 20 ativos todos os dias. A gente viu que estava numa tendência muito forte de baixa aqui, né? Após uma distribuição, o mercado estava vindo uma tendência muito forte de baixa. Isso aqui num time maior, quando a gente vai para um time menor, a gente encontra alguns pontos de interesse. A gente vai falar de alguns pontos de interesse que a gente mapeou dentro da nossa comunidade aí e explicar alguns deles, mas o interesse nosso aqui está em captura de liquidez, entender a captura de liquidez. Nós já tínhamos aqui o mercado vindo na tendência de baixa que a gente viu, né? Vindo na tendência de baixa lá. E aqui ele começou a acumular, fazer uma acumulação ou uma redistribuição. Como a gente pode saber se é uma acumulação ou uma redistribuição? Na verdade, a gente não tem 100% certeza, né? Mas quando a gente observa que o mercado ele fura essa região e continua trabalhando mais nessa região aqui, ó, mais nessa região, e volta a trabalhar aqui abaixo, a gente já tinha uma noção, mais ou menos, que o mercado podia estar fazendo uma redistribuição. Se a gente marcar aqui esse topo e esse fundo aqui, a gente observa que ele ficou bem trabalhando bem no meio, né? Por isso que a gente colocou essa POC. Porém, a gente observa que também ele veio furar mais a região embaixo, né? Ou seja, a região de demanda aqui. A gente observou que a oferta estava muito forte com isso. Por quê? Porque ele rompeu mais, ele furou mais vezes, né? Aqui teve um furo e aqui igualou os topos, ou seja, deixando liquidez. Então a gente já tinha uma noção que poderia ser uma redistribuição. Por que redistribuição? Porque o mercado distribuiu lá em cima. O mercado faz isso aqui, galera, ó. Ele faz uma distribuição, certo? E ele faz mais ou menos essa jogada aqui, ó, para cair de fato, certo? Mais ou menos essa jogada. E aí, com o tempo, ele vem e faz uma nova redistribuição e vem de novo fazer essa jogada aqui para cair. Então, o mercado tende a fazer esse tipo de movimento. Se a gente pegar aqui para trás, vamos pôr num time de 1 hora, para vocês terem uma noção do que eu estava falando. Aqui nós temos uma distribuição, certo? Uma distribuição que a gente estava falando ali, ó. Observe que o mercado trabalhou lateral e aí ele rompe na alta fazendo um uptrust e depois ele vem trabalhar para fazer aquela queda do mesmo jeito que eu desenhei. E aí após isso ele vai fazer novamente uma redistribuição, buscar a região de interesse para fazer uma queda. Isso aí é um padrão que vai acontecer sempre? Não, o mercado ele não desenha, não faz aqueles trades de livro todos os dias, né? Mas alguns dias a gente já mostrou aqui trades de livro. Então, voltando aqui para a nossa redistribuição que a gente estava imaginando e graças a Deus e a leitura, nossos estudos, se concretizou. A gente viu que o mercado estava furando muito mais a parte de baixo e aqui na parte de cima estava deixando essa liquidez. Então, a gente colocou uma POC para a gente ter mais ou menos um centro. Observe o pico de volume aqui nessa região. Ele ficou muito aqui nesse ponto. Só que o mercado voltou a subir. Vamos mostrar aqui, mas dentro da nossa comunidade a gente mostra todas as análises de vários ativos, 15, 20 ativos, criptomoedas, forex, índices globais, B3, commodities, né? Por exemplo, esses dias a gente passou a análise no petróleo, café, né? Então assim, a gente faz análise em todos os tipos de mercados, beleza? Vamos para minha tela. Nós tínhamos essa liquidez e aí o que a gente precisou? A gente informar, entender que ele já estava numa queda, poderia ser uma redistribuição, ou seja, essa redistribuição automaticamente que ele está rompendo mais o fundo, ele tende a fazer aqui novamente para depois cair, certo? Ele faz, como eu desenhei aqui, ó, o mercado faz isso aqui, ó, faz uma distribuição, certo? Tende a fazer isso, ó, e cair. E aí ele vem, faz novamente. E aí ele volta para fazer uma queda. Então ele sai fazendo esses tipos de leitura. Para quem não sabe, o mercado mais anda lateral do que com tendência. A tendência, ele pega uma tendência forte aqui, ó, dessa aqui, e depois ele fica lateralizando. Então o mercado anda muito mais em lateralidade.
tá? Então foi isso que aconteceu aqui. O mercado estava andando numa lateralidade que a gente observou que poderia ser uma redistribuição, porque o mercado vinha furando muito aqui. O mercado já estava tocando subindo aqui, a gente tinha que encontrar uma nossa região aqui. Lá no time de 1 hora, a gente encontrou esse order block de 1 hora aqui. Tocou nele, mas não deu gatilho do jeito que a gente queria. Vou colocar aqui no modo replay para vocês verem. Aqui no modo replay, vou colocar em 3 minutos para a gente observar que ele fez um toque lá no order block, porém não fez aquele gatilho que eu gosto, né? Ele fez aqui uma quebra de estrutura, tal. Poderia ter vendido aqui? Sim, poderia. Só que aqui o horário já era 5 horas da tarde, não era um horário tão legal. Ele não fez a quebra de estrutura, o alinhamento de fluxo num horário muito bom. Então, beleza, poderia ter vendido aqui, colocado stop ligeiramente atrás do bloco. Nesse caso aqui, se eu colocasse aqui, ele iria me tirar aqui. Por isso, o caso do horário que eu falei, que geralmente quando o mercado está próximo ali à troca de período, às 18 horas fecha, às 19 abre, pode ocorrer movimentos que o mercado tá aqui e ele vem até respeitar, só que às vezes, muitas das vezes vai lá, faz aquele gapzinho e volta lá para tirar aquelas posições. Então, devido ao horário, não estava tão legal. Houve até uma quebra de estrutura aqui, um alinhamentozinho, não estava tão legalzinho, não. Eu gostaria muito mais que ele fizesse desse jeito que ele fez aqui, ó, essa nova liquidez e fosse romper ali e eu pegaria ali após o rompimento, capturando essa liquidez, que isso aqui eu gosto muito. Mas nesse caso não foi o que a gente estava esperando, né? Não foi o que a gente estava esperando. Então, eu deixei o mercado andar. E eu queria ver, após ele andar, eu queria uma confirmação. Qual seria a confirmação? A confirmação de continuidade. A gente já viu que ele testou uma região de interesse de 1 hora. E aí, se ele era realmente uma redistribuição, ele estava capturando o topo para ir para baixo, para queda mesmo. Então a gente estava esperando que ele fizesse algum padrão de continuidade, um fundo, renovando a mínima, quebrando a estrutura aqui e quebrando de novo na baixa, para poder a gente pegar uma venda aqui nessa zona de interesse, certo? Até, pelo menos até a nossa região aqui. Olha, vamos ver o que ele faz. Isso que a gente estava falando, né? Ele vem, quebra a estrutura e volta a quebrar na baixa. Deixa eu colocar num time de 15 minutos. A gente estava esperando isso. Tá aqui a nossa quebra de estrutura. Até aqui tá no 15 minutos. Aqui ele estava só andando lateralmente. Aqui ele veio fazer, ó, fundo, topo, fundo, renova a mínima. O volume agressor já diminuiu. O RSI dando compras. Porém, ele quebra na alta, fazendo um choque, né? Fazendo o nosso choque aqui. E logo em seguida ele faz uma quebra de baixa para baixa novamente. Então assim, ficaria muito estranho, muito esquisito, né? No 3 minutos aqui talvez ficaria até mais interessante de a gente observar essa quebra de estrutura, certo? Ficaria muito estranho nessa região a gente pegar uma compra aqui, pois não estava capturando nada. E aí agora, após isso, a gente só precisaria de quê? Montar nossa posição lá na faixa ali próxima aos 50% para fazer uma entrada. Thiago, ali capturou nossa entrada. Vamos deixar no time de 5 minutos e foi muito rápido depois da captura. Thiagão, aqui eu percebi que a entrada foi um pouco antes, sim, porque nem sempre volta nos 50%. Então essa aqui foi uma das análises, certo, que eu quero mostrar para vocês. Nesse caso aqui, galera, qual foi a sacada? Esperar a captura da liquidez. Após a captura de liquidez, Thiago, mas bateu lá no bloco, você não vendeu. A leitura não estava tão bonita. Ela não estava tão bonita, então eu precisava de uma confirmação. A confirmação aqui não estava tão legal, na minha opinião. O horário não estava tão legal. Então eu esperava uma outra confirmação em um outro horário. Aqui, por exemplo, essa confirmação aqui, ela veio no outro dia, 24 horas depois, às 6h15. Thiago, mas você falou que o horário aqui não estava tão legal. O horário não estava tão legal para fazer a quebra-estrutura e me dar toda a esquemática. Aqui já tinha feito toda a esquemática, aqui era só clicar, ok? Já tinha feito toda a esquemática antes do horário de fechamento. E aí, essa aqui foi uma das leituras bem interessantes. Pegamos aqui um risco retorno de mais ou menos 4:1, aqui tá dando 4,5, né? Mas foi 4:1 aqui, ó.
4-1. Por que desse 4-1? Por conta desse pavio aqui, ó, a gente colocou um pouquinho antes do fundo dele. A gente imaginava que ele poderia ser capturado, mas a gente não tem 100% certeza. Então, saiu no risco. Ok, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma outra leitura que eu quero mostrar aqui nesse ativo também, que a gente mapeou. Na verdade, a gente mapeou várias entradas nesse ativo aqui. Não foi só essa. Essa aqui a gente mapeou, mas a gente não pegou. 3 horas da manhã, a gente mapeou essa aqui, ó. Isso aqui a gente colocou lá no nosso time lá, na comunidade. Isso aqui foi mapeado mais ou menos no dia 22 de abril. Essa análise aqui também foi bem interessante porque o mercado já tinha caído o suficiente e ele começou a quebrar estruturas. A partir de quebrar estruturas aqui, ó, quebrou uma estrutura, ele fazendo aqui topo, fundo, topo, fez um choquezinho, mas ele quebra de novo na alta. Ou seja, quebrando as estruturas aqui e deixando uma liquidez. O que eu queria mesmo era só que ele voltasse nos 50% dessa região para a gente poder efetuar uma compra. Então essa aqui foi uma análise também para esperar a quebra captura de liquidez interna que é criada após algum rompimento, algum direcional. Então aqui nesse caso aqui deu para pegar um tradezinho bem interessante. Olha aqui o mercado para onde foi logo em seguida. Olha isso, só subiu. Outra análise que a gente passou dentro da comunidade também nesse ativo foi aqui, ó, já uma leitura diferente, um pouco diferente aqui, porque a gente desenhou uma liquidez diferente, uma liquidez interna de um LT. Na hora que ele perde essa LT, ele faz um pullback e a gente tinha que pegar uma confirmação, né? Essa confirmação aqui, tínhamos uma região de interesse aqui, mapeados. Né, e ele vai exatamente lá no nosso ponto e paga novamente aqui, buscando a mínima dessa liquidez. Ou seja, a gente não tem 100% certeza que o mercado vai romper tudo. Então essa leitura aqui foi bem interessante. Logo em seguida ele faz uma nova acumulação. Nesse caso que a gente estava observando uma acumulação. O mercado captura toda a liquidez para trás, certo? E começa a andar de lado, Só que observe que aqui já está ao contrário daquela outra análise. Aqui já está ao contrário. Essa análise aqui já está ao contrário. A outra análise, quando a gente marca aqui um canal, observa que o mercado fica muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. Então a gente tem um sinal que ele pode romper para alto, porque a demanda está forte. Né, a demanda aqui está forte, então, e a oferta mostrando fraqueza, ou seja, Thiago, mas tá formando aqui e tal, tá respeitando, então pode cair. Não, quando acontece isso, o mercado tende a ir pro lado que ele tá forçando. Então a gente precisava só que ele buscasse esse padrãozinho V aqui, ó, ficou um padrãozinho V, região de 79 da FIBO. Liquidez interna, que é o que a gente está falando, ele veio exatamente aqui buscar a liquidez. Thiago, bateu no bloco? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, como que foi essa análise, como que a gente enxergou essa possível entrada aí. A gente veio para um time menor, porque ele estava já mostrando fraqueza, não estava conseguindo chegar lá no bloco. A gente já observou que já capturou toda a liquidez para trás e ele fez aqui, ó, fundo, topo, fundo, ou seja, renovando as mínimas e o volume não renovava, ou seja, com força, com vontade de cair. O RSI já estava dando interesse, divergências de compra, quebrou a estrutura e o que a gente precisava mesmo, que ele voltasse aqui na nossa zona de FIBO. Uma FIBO aqui que a gente coloca que vai dar lá na região de OTE, exatamente onde ele busca, e aqui a gente pode montar uma posição de compra mais ou menos aqui no 62, o stop ligeiramente abaixo, 34 pontinhos de stop. Nesse caso aqui a gente colocou o alvo lá naquele topo ali, ó, que daria 7-1, e o mercado andou, né? Andou, até demorou um pouco aqui, ó, mas o mercado foi exatamente lá pagar nosso trade lá naquela região lá, ó. Ok? 7-1 aí, pagou lindamente. Depois disso ele voltou a subir muito mais, né? Essa análise aqui a gente mostrou lá dentro da comunidade, aqui no antes e depois. Aqui no antes e depois a gente tem ela aqui, Audi NZD. Isso aqui é o antes dela, certo?
E depois, quando a gente conseguiu pegar esse trade aí e o mercado andando. Mesma análise que a gente fez na primeira análise lá, você pode observar que ela lembra demais a mesma análise, porém, aqui foi uma compra, lá na primeira análise que foi uma venda. Ok? Então, foi isso que a gente fez aqui dentro do NZD. São conceitos, esse tipo de conceito, galera, de esperar a captura de liquidez interna. Porque o mercado ele vai criar essas liquidez internas para a gente estar trabalhando. E essas liquidez internas aqui, ó, por exemplo, aqui, a gente vê que aqui tem uma certa liquidez, uma certa zona. O mercado voltou lá? Não, mas pode voltar depois. Aqui, capturar liquidez interna. Nós tínhamos aqui uma liquidez interna. Esperar a captura da liquidez interna. Essa aqui é uma liquidez também, dentro do movimento. Vou colocar aqui no time um pouquinho maior. Aqui ele criou uma liquidez interna também, próximo ao bloco, então veio capturar. Essa aqui também, essa aqui, galera, eu não falei dessa compra, por quê? Porque nós estávamos vendo uma venda muito forte. Comprar aqui, sabia que seria uma compra muito pequena, apesar de a gente ter mapeado uma possibilidade, caso o mercado tivesse feito outros detalhes aí que não fez, certo? Uma liquidez interna para ser capturada, e a gente pode olhar isso aí a todo momento, certo? Todo momento o mercado busca essas liquidez internas para poder fazer os movimentos que tem necessidade de fazer. Aqui, por exemplo, isso aqui também a gente mapeou dentro da comunidade. Olha aqui, nós temos um order block, tinha uma liquidez interna, já estava quebrando as estruturas, só precisava dele buscar a nossa região lá para dar vendas, né? Então, são disso que a gente está falando. Beleza, galera? Então, espero que essa análise possa ajudar vocês aí. Inscreve no canal, vamos chegar nos 10 mil inscritos aí. Já já a gente chega, mas eu preciso de vocês. Deixe seu like e vamos que vamos. Tamo junto.